E aí, galerinha do sexto B, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam numa boa aí, estejam fazendo as listas de exercício de matemática, tá bom, pessoal? Avise os amiguinhos de vocês que tem que fazer as listas de matemática de todos os professores. Toda segunda-feira lá no Classroom tem as listas de matemática, tá bom? Se vocês ficarem de recuperação, é por bobeira que vocês querem ficar de recuperação. Na recuperação, tem que comparecer e tem que fazer as listas de exercício. Então, é melhor você fazer agora, tá bom? Espero que todos estejam fazendo nesse terceiro bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar a lista número 5 para a gente fazer agora. Vamos pegar ela lá. Aqui. A lista número 5. Então, vamos lá. Tá tudo no caderninho do aluno, pessoal. Não tem nada que eu estou fugindo do caderninho do aluno. Então, observa o sólido que eu tenho aqui. Então, nós vamos observar o sólido que eu tenho aqui. Olha aqui, observa a primeira coisa, a primeira falha que nós vamos ver. Tem uma curva, olha. Parece uma rampa de skate. Essa curva aqui, você já observa aqui, você fala, rapaz, essa curva aqui não vai me dar um prisma, não vai me dar uma pirâmide, né? Porque a pirâmide, ela é tridimensional aqui no meio, aqui, ó. Ela tem um bico, né? A pirâmide, ela tem um bico, certo? Então, não vai me dar um prisma por causa da curva. Não vai me dar uma pirâmide, que ela teria que estar aqui, ó, né? A pirâmide, todo mundo conhece as pirâmides, as famosas pirâmides do Egito. Então, você vai analisar esse sólido geométrico aqui, ó. É um prisma? Possui duas bases? Não, não é um prisma. É uma pirâmide? Não é uma pirâmide. É um cilindro? Vamos analisar aqui a alternativa C, ó. A não é, a B não é, a C não é. É um cilindro? O cilindro é a lata de óleo, a lata de leite ninho. Aquilo é um cilindro, tá bom? Não tem nada redondo aqui, certo? O cilindro é as latinhas de óleo, as latinhas, tá bom? Não tem, não é um cilindro. Então, não é um prisma, tem essa parte redonda aqui, tá bom, pessoal? Não é uma pirâmide, todo mundo, vocês conhecem as pirâmides do Egito, nas aulas de história, entendeu? Não é as pirâmides e não é os cilindros. As latinhas de óleo, latinha de refrigerante, não é. Então, o que que é? Você vai pegar aqui, ó. Não é a A, não é a B, não é a C, só pode ser a alternativa D lá no Docs, lá no formulário. Nenhuma das alternativas anteriores está o quê? Correta, tudo bem? Esse exercício é bem formuladinho por causa dessa parte curva aqui, tá bom? Então, é NDA, nenhuma das alternativas anteriores está correta, tá? Vamos para o exercício 2, primeiro exercício muito bem explicado. O exercício 2 está falando aqui, mostrou a planificação. Você falou, Wagner, essa primeira planificação aqui onde você está com a caneta laser, isso é a lata de óleo. Fecha ela, a tampa e o fundo, e a lateral aqui, ó. Na hora que você fecha, é uma lata. Isso daqui é um cilindro. Opa, já descobri quem que é a primeira figura, é um cilindro. Aqui, ô Wagner, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Penta, opa. Então aqui, o que que acontece? É um prisma de base pentagonal, porque você tem 5 lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecha essa figura. Fecha ela, vai ser a tampa e o fundo, e as laterais aqui, ó. É um prisma de base pentagonal, beleza? Então, o primeiro é um cilindro. O segundo, na hora que você fechar ela, né? Ela ficar tridimensional, é um prisma de base pentagonal. E esse aqui, professor, esse é a famosa pirâmide, gente, certo? Ó, isso é uma pirâmide. Isso aqui, na hora que você junta esse vértice com esse vértice, com esse vértice aqui em cima, no centro, me dá a famosa pirâmide, tá bom? Então, vamos ver o que que bate aí para nós nas alternativas, tá bom? Então, esse exercício fala de um modelo de caixas que a moça, né, colocou na sua firma lá, entendeu? Na sua loja. Então, essa caixa tem um modelo de cilindro, essa caixa de prisma pentagonal, e essa caixa aqui, a caixinha lá, tem o modelo do quê? De uma pirâmide. Vamos ver. Alternativa A, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. É a A, olha, é a alternativa A. Não precisa nem perder tempo com as outras. É a alternativa aqui, olha, pessoal. No caso aqui, é a alternativa A, entendeu? Olha aqui, ó. Alternativa
Ah, tá bom, pessoal? Então, vamos para o exercício 3. Qual que é a vista superior desse cone aqui? Esse cone aqui é aquele que o pessoal coloca na rua de trânsito. Aquele para separar o trânsito, quando eles estão arrumando a rua. Qual que é a vista de cima desse cone? Quando você olha de vista de cima. Fala, Wagner, essa aqui não é, professor. Essa é quando eu olho de lado, na lateral, ó. Essa é a vista dele na lateral. A vista quando eu olho de cima, ó, é uma circunferência pequenininha, que é essa daqui. Essa circunferência maior aqui embaixo, ó, na base. Então vamos lá. Quando que eu olho de cima? Essa aqui vocês sabem que é a lateral, quando você olha o cone na lateral. E qual que é a vista de cima, Wagner? A vista de cima você vai ver uma circunferência pequenininha aqui, que é esse pontinho. Uma circunferência maior, que é aqui onde eu estou passando aqui embaixo. Uma circunferência maior, que está aqui, ela, ó, circunferência maior. E a base, né, é um quadrado, ó, aqui onde eu estou passando a caneta laser, a base é um quadrado. Então, gente, vocês vão ter duas alternativas lá. É a primeira imagem aqui, tá bom, pessoal? Qual que é a alternativa da figura olhando de cima? Olhando de cima, tá bom? Vocês vão assinalar qual para mim lá no Docs? Você vai olhar essa daqui, quando você olha o cone de cima, tá bom? Então, vamos para o outro exercício. Opa, aqui é uma pirâmide. E agora ficou tranquilo, hein? Então vamos contar. Vamos contar quantos vértices ela tem. Os vértices, olha aqui, vamos contar quantos vértices. Os vértices são as pontinhas. Um vértice, um. Dois vértices, dois. Três vértices aqui, três. Quatro vértices aqui, cinco vértices. Então você viu que ela tem cinco vértices. Vamos ver quantas faces. Faces são aqui, ó. Ó, essas faces grandonas aqui. Quantas faces ela tem? Vamos começar do fundo, da base, ó. Uma face. Aí você fala duas faces, três lá no fundo, essa outra lá no fundo, quatro, cinco faces. Vai falar, Wagner, a pirâmide aqui, ó, ela tem uma face, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces. Então ela tem cinco vértices e cinco faces. Quantas arestas? Arestas são as retinhas que saem de um vértice e chega no outro, tá bom? Então vamos ver quantas arestas ela tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo, para quem ficou em dúvida. Uma, você vai falar duas, três, e lá no fundo, quatro. Quatro. Agora mais na base, ó. 5, 6, 7, fechando 8. Então, ele tem, esse prisma, ele tem 5 vértices, que são os pontinhos, 5 faces, que são essas faces aqui onde a gente pinta, aqui, 5 faces. E quantas arestas, que são essas retinhas aqui, ó. As arestas são as retas que saem de um vértice e vai no outro. Você fala, Wagner, 4 descendo e 4 na base. 4 mais 4 é 8. Então tá aqui, ó, em cor de rosa. Tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Que alternativa que vai dar? Alternativa A, B, C ou D? Olha aqui. Lá no Docs vai ser a alternativa D de dado. Vértice, face e aresta. Tá bom, pessoal? Tranquilinho. Vamos no outro. Esse daqui é um prisma, ó, é um pentágono, a base é um pentágono, hein? A base é um pentágono, olha em cima e embaixo, a base é um pentágono. Fala, professor, quer saber também os vértices, as faces e a aresta? Vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na tampa e 5 no fundo, tem mais 5. Quantos vértices eu tenho, então? 10 vértices. De novo, 5 vértices na tampa e 5 no fundo, 10 vértices. Quantas faces eu tenho? Você fala, tem a tampa e o fundo. A tampa, tampinha, e o fundo. São duas. Duas. Mais uma, 3. Mais aquela lá, 4. 5, 6, 7. Bateu, ó, de novo. A tampa e o fundo, aqui a tampa, né? Tampa e o fundo são duas. Agora conta, duas. 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces, 7 faces. Tá aqui, ó. Quantas faces tem esse prisma? 7 faces, 10 vértices. Vamos contar as arestas. As arestas é fácil, ó. Na tampa eu tenho 5,
No fundo eu tenho mais 5. E na lateral, ó, 5. 5 aqui, mais 5 no fundo, são 10 arestas. 10. 10. 11, 12, 13, 14, 15. As arestas, elas saem de um vértice e chegam no outro, tá bom? Então, quantas arestas tem para quem talvez não entendeu? Eu tenho 5 arestas na tampa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na tampa, 5 no fundo, dá 10. E nas laterais? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vamos ver. Vamos ver qual que vai bater aqui. Então, eu vou ter... eu vou ter... Vamos ver, 10. Aqui, ó. Vai ser 7. Vai ser a alternativa B, ó. 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Então, é face, 7 faces, 10 vértices e 15 arestas, tá bom, pessoal? Então, qual que é a alternativa correta? Vai ser a alternativa B. Eu demorei para olhar aqui. É face, depois vértice e as arestas, 7, 10 e 15. Vamos para o outro exercício. Quer saber as figuras que têm apenas um par de lado paralelo? Opa, esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse daqui. Ela quer um par. Olha aqui onde eu estou passando a caneta. Não 2 pares. Porque a figura 2, esse lado é paralelo e esse lado é paralelo. Mas aqui é paralelo e aqui também é paralelo. Mas ela quer apenas um par. Olha. Quais das figuras tem somente um par de lados paralelos? É a figura 1, ó, esse lado é paralelo com esse, e esse lado é paralelo com esse. Esse daqui, a 4, tem 2 lados paralelos, ó. A 4 tem 2 lados paralelos, entendeu? E a 2 também tem, esse lado é paralelo a esse, e esse lado é paralelo a esse. Quais figuras têm apenas de um par de lados paralelos? É a figura 1 e 3. Qual que dá 1 e 3? É a alternativa aqui, galera, a alternativa C, tá bom? Então, vocês peguem, façam lá essa listinha para mim, tá bom? Envie de volta para o professor. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, tá bom? A listinha está muito tranquilo. A lista é lá do caderno do aluno. E faça um favor, peça para os amiguinhos de vocês fazerem as listas de todos os professores, tá bom, galerinha? Um grande abraço do professor Wagner aí, saudade de vocês, mas a coisa está meio complicada para a gente ainda, tá bom? Tenham todos uma boa semana.